É, eu tive várias perguntas relacionadas ao mesmo ativo. A mesma coisa. Quais seriam essas coisas? Primeiro, o que é psicológico level? Muita gente me perguntou sobre isso. Segundo, tem muita confusão ainda sobre o higher high e o higher low. A forma que vocês estão identificando isso aqui. É, Só vamos esperar aqui ver se nós não vamos executar nada agora, não. Queria, velho, ver se nós conseguíamos catar esse GBP CAD, mas Ele tá derretendo, né, Matheus? não, eu acho que ele ainda vai fazer um pullback ainda, cara. Eu tô na expectativa, essa vela de Esse coisa aí. GBP CAD, ele não testou a estrutura no 4 horas. Pois é. Eu queria que essa vela aqui, ó, que abriu agora, ela viesse aí, ó. E tem um psicológico leva em cima nesse suporte dela aí, ó. Tem. E eu não quero entrar aqui para não ficar segurando trade no hidraldão, cara. Vamos deixar o mercado movimentar. Vamos lá, vamos estudar um pouquinho aqui. Psicológico level. O que é psicológico level? São os números redondos que a gente tem no preço aqui na lateral do ativo. Por que são chamados por psicológico level? São pontos específicos aonde o institucional, ele colocam as ordens dele a mercado. O Para nós executar a ordem, nós conseguimos executar a ordem da mesma forma que nós executamos ali no Shao agora. É somente a gente analisar o mercado e executar a ordem. Por quê? As nossas ordens são muito pequenas, são quase irrelevantes ao tamanho do volume que se movimenta dentro do mercado de Forex. O mercado de Forex ele movimenta em torno de 3 trilhões de dólares por dia. E o institucional, né, os bancos, os big players, eles precisam de regiões específicas para estar executando essas ordens. Aonde são essas regiões? Geralmente, o institucional ou ele vai estar na máxima, ou na mínima, ou nos 50% de um certo período. Como nós falamos do institucional, nós estamos falando de traders que fazem holding position, swing trade, mas é mais por holding position para frente, entendeu? O institucional não entra em uma ordem para sair de imediato da forma que, né, o varejo faz. O varejo ele entra, faz o profit dele e vai embora. O institucional não, ele fica mais tempo posicionado nas ordens. E para eles executarem ordens, eles precisam de regiões de oferta ou regiões de demanda, né? Que eles possam estar atuando, que são regiões que têm uma massa de liquidez, entendeu? Então eles não conseguem executar a ordem em qualquer lugar. Até mesmo eu, se algum dia eu estiver tradando, vamos supor aqui na TIC 1000, com, sei lá, 180 de lote, 200 lotes, eu vou ter que fracionar as minhas ordens para que as ordens vão a mercado. Eu Ô, não vou Igor, muta conseguir o Igor aí que eu não tô conseguindo ouvir, ô, Matheus. Aí, pronto. eu não vou conseguir executar as minhas ordens, elas vão ser rejeitadas. Por quê? Não tem liquidez o suficiente no mercado para mim entrar no trade. Porque para você comprar algo, tem que ter outro vendendo. Então, a entrada do institucional é basicamente o stop do varejo. Então, eles têm ordem executadas em regiões específicas. Essas regiões que o institucional costuma posicionar as ordens dele através desses números redondos. Porque fica regiões, fica regiões, né, certas ali aonde eles estão atuando. Então, o psicológico leva nada mais nada menos que níveis do institucional. Às vezes, vocês podem pegar o gráfico e voltar ele. As maiores impulsões do mercado, ele sempre vai sair de um ponto específico, né? Que seria um psicológico level. Se você pegar o ouro aqui, por exemplo, se você voltar o ouro para trás e pegar todos os níveis psicológicos dele,
vocês vão observar que os maiores movimentos do ouro, ele saiu através de uma região de psicológico level, juntamente com a região de estrutura. Região de interesse, psicológico level, boom, a expansão do mercado. Por quê? É onde o institucional estão com as ordens posicionadas. Então, eles vão entrar ali nesses pontos específicos. Então, sabendo disso, nós utilizamos esses pontos, né, para fazer confluência com os nossos pontos de região de interesse. Então, uma região de psicológico level é uma região de interesse para o preço. O que acontece? O varejo ele traz o mercado ao contrário, né, até chegar nas regiões de interesse do institucional. Na hora que o institucional entra, ele, boom, dá uma porretada, o mercado ele vai no favor que o institucional quer movimentar o mercado. Entendeu? É simplesmente isso que acontece. Toda vez que vocês verem, o mercado ele vai subindo, às vezes de lado, né, criando ali canais de alta ou canais de baixa, que você não vê tanto volume naquele sentido, mas o mercado vai subindo, como se não quisesse nada. Chega nessas regiões, bum, vem a pancada, que é onde o institucional entra no mercado, entendeu? Então, o psicológico level é nada mais, nada menos do que isso. São regiões onde o institucional está sempre atuando. Alguma dúvida relacionada a isso? Não, papai. Se tiver, pode perguntar. Ninguém tem dúvida? Disso aí não. Rapaz, vocês estão bichão mesmo, hein? Isso aí não. Eu assisti aquelas aulas lá umas 5 vezes, mano. Matheus, Foi. regiões de notícia. Quando tem alguma notícia, eles não operam, tipo, igualzinho, ultrapassa o psicológico level e rejeita ali naquele momento ali. Como assim? Tá, vamos lá. Aqui, ó, nesse suporte que tem aqui, é um psicológico level, certo? Vem uma notícia, ele não respeita essa região, aqui, ó, faz esse movimento aqui, ó, aí deixa um pavio, quer ver? Cadê? Ele vem, contrário. Você tem, você tem como riscar aqui no meu gráfico não saber aonde? Ah, ok. Entendeu? Aqui, ó, aqui que é o número psicológico. Ele vem a notícia e rejeita e deixa nesse pavio, entendeu? Não é de respeitar, então, no caso, quando vem notícia. O psicológico leva. Ó, quando você fala de notícia, né, os eventos econômicos, pode mudar tudo, né? O evento econômico, ele bagunça o mercado todo, né? Então, você vai validar as regiões, né? Mas é por price action normal do preço, não por movimento de notícia. Quando existe um movimento de notícia, porque assim, quando existe evento econômico, por mais que haja o ruído do evento naquele momento, ele não tem, de fato, o direito de mudar o mercado por completo. Ele pode ser um movimento de curto prazo, mas no longo prazo, o mercado ele tende a andar no sentido que ele tem que ir. Entendeu? Você pode pegar aí todos os para estudo, todos os momentos de horário de evento econômico, saiu, né, numa paridade. Ele pode ter um sentido, uma reação contrária do mercado? Pode, mas no curto prazo. No longo prazo, o mercado ele sempre tem de ir no sentido correto que o price action está mostrando que ele tem que ir. Entendeu? Então, assim, tudo que é região de estrutura, tudo que é região de oferta, tudo que é região de demanda, tudo que é regiões de interesse por preço, você não pode validar essas regiões, né, com notícia, com eventos econômicos. Ele pode romper tudo, pode ignorar tudo, entendeu? Porque é um evento econômico. E isso, tudo que vem do evento econômico baseado em economia, vai mover as paridades, entendeu? Vai mover o mercado. Mas isso no curto prazo. No longo prazo, ele tende a
assegurar e continuar no sentido normal que ele tem que ir, entendeu? Entendi. Então, assim, o evento econômico, o perigo dele é no curto prazo. É o ruído que acontece no curto prazo. Dependendo do que for, né? Se for taxa de juros ou o que for, né? Ele pode mover o mercado sentido contrário por um certo período, mas no longo prazo ele sempre tem de respeitar a macro tendência, entendeu? Ele sempre tem de continuar na macro tendência. Compreendo. Alguém tem alguma dúvida a respeito sobre o psicológico level? Não? Não. Ô, Matheus, as regiões de estrutura, elas tendem a ser formadas no número psicológico ou não? Aham. Ah, perfeito. Então, mais uma anotação aqui que eu vou fazer. Toda região de estrutura você pode buscar que vai ter um psicológico level ali. Não, perfeito. É, isso que eu Entendeu? tava olhando aqui no É meu igual gráfico, daí. hoje eu marquei uma região de estrutura baseada em psicológico level. Eu peguei dois níveis, um em cima e um embaixo. Aí eu tracei a linha horizontal lá em cima, no psicológico level de cima, no de baixo, e puxei meu retângulo. Cara, ele me deu 50% ali, a máxima e a mínima daquela região onde o preço ele pode ir respeitar, entendeu? Então, Sim. busquei uma região validada de resistência baseada em psicológico level, entendeu? É uma Certo. região que eu sei que pode ter uma forte reação do preço ali, no preço chegar naquela região. Só não lembro qual paridade que foi, cara. Deixa eu ver aqui. Ô, Matheus, eu não ouvi direito ali a parte do. Tu disse que diário o mercado tem quantos milhões? Hã? Tu falou uma parte ali 3 que trilhões. diário o mercado ele opera quantos milhões? 3 trilhões de dólares que 3 movimenta trilhões. É por isso aí. dia Uma Entendi. no É isso que mercado eu de tô operando Forex. pouco, tá? Uma pergunta. Tu falou que daí, quando é uma ordem muito grande, às vezes você tem que fracionar, certo? Sim, Só uma dúvida. É por isso que o Alex fraciona aquelas ordens dele por de isso cento e que ele poucos mil? fraciona. É, por Entendi. isso que ele fraciona. A corretora não tem liquidez suficiente para ele, vamos supor, se ele entra lá com 4 entradas de 90 de lote, aí você vai pegar lá, 180, 320. Você Uhum, pode colocar direto 320, as ordens dele não executa. entendi. Ela fica rodando, 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 aí coloca, parece lá que não tem liquidez suficiente no mercado. Entendi. Entendeu? Entendi. Ô, Matheus, tu chegou Ah, a dar por uma isso que ele, olhada ele no. bota. Desculpa. Perdão. Então por isso que ele bota 60, 60, 60, 90, 90, 90. Isso. Porque Isso é fracionar. tudo que vai para o MetaTrader, tudo que vai para as corretoras, Ah, existe uma coisa chamada liquidez provider, que é o que providencia a liquidez do mercado para as corretoras. Então, são sim. milhares de corretoras, entendeu? Atuando no mercado ao mesmo tempo. Essa distribuição de liquidez para as corretoras, às vezes não é o suficiente, vamos supor, como divide, ele perde a força. Se todo mundo utilizasse só existisse uma só corretora no mundo, todo mundo utilizasse aquela mesma corretora, ninguém ia ter esse problema com o institucional, ninguém ia ter esse problema com a quantidade de liquidez providenciada para aquela corretora. Entendeu? Tem corretora que você vai executar a ordem, ela demora segundos para sua ordem a mercado. Entendeu? Tipo, meio que fica meio carregando ali, ó, para sua ordem a mercado. Entendeu? Dependendo da, da liquidez provider que aquela corretora tem. Entendeu? Então, toda liquidez que existe dentro do mercado, que são as negociações, ela é distribuída para as corretoras. Entendeu? Então, cada corretora ela tem uma quantidade de liquidez dentro dela. Então, um exemplo, se eu trabalho com uma corretora nova, com pouca liquidez, eu vou ter mais problema em questão de spread, em questão de execução de ordem, entendeu? E eu não vou conseguir executar vários lotes em uma só ordem. Eu tenho que fracionar as minhas ordens para que entre a mercado, com que minhas ordens sejam executadas. Entendeu? Isso é. Agora nós estamos falando, tipo, o Alex opera com US$ 1 milhão, sei lá, o stop dele, 80 mil, 70 mil. Agora você imagina pessoas, bancos, que opera, sei lá, com 3, 4 milhões de stop. Entendeu?
É muito volume de negociação. Então, eles não conseguem entrar tudo de uma vez. Eles têm que posicionar a ordem, deixar vender a mercado, né? Vender a mercado, não, você tem a mercado e o outro, como é que fala? Esqueci agora. É onde que eles deixam o psicológico leva, né? Matheus, o que influencia o psicológico leva aí numa venda ou numa compra? Influencia alguma coisa? Bom, ruim? Ele sempre vai buscar aqueles números que eles deixaram a ordem É para o que eu pegar. acabei de explicar. Entendi. Quando não está no psicológico, está no número, tipo assim, separado, no caso, ele sempre vai ter preferência de buscar o psicológico leve ali. Aí sobe devagar, igual se fosse Entendeu? lateral. Entendi. Dá os impulsos é nos números Já inteiros. é. Rapaz, o nosso GBP CAD aí tá dando sinal, hein? Para 1 hora da manhã, hein? O movimento ele vai sair com força dessas regiões psicológicas levam, entendeu? É só vocês pegar um dia, pega um dia o mercado, vai com a horizontal line e coloca, traça os psicológicos levam. Pega lá, ó, 85 mil, né? 86 mil, 88 mil e volta o gráfico para trás e vê a reação do preço nessas regiões. Aí vocês vão entender, vocês vão ficar doido com isso. Vocês vão entender como que o preço ele reage nessas regiões. Entendeu? É uma coisa assim, ó, de doido. Uma hora vocês tiram isso com estudo e façam esse estudo para vocês verem. Entendeu? Principalmente o ouro. Olha de onde, aonde foi as maiores impulsão do ouro de compra. Se vocês buscar, vir baixando o gráfico, vem para trás, vocês vão ver. A maioria das impulsões de compra no ouro, os movimentos maiores, eles sempre saem de um psicológico level. Sempre. Sempre sai dessas regiões. É onde o institucional entra. Agora vamos lá. Sobre o high, 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 low. Né? Isso aqui, gente, é o market instruction do preço, né? O mercado, ele anda dessa forma, fazendo topos e fundos, entendeu? E tudo isso aqui eu acho que é o que mais confunde vocês. O que é high? O que é high low? O que é low high? O que é low low? Tudo que começa com L, low high, você está no movimento de baixa. Low a low, você está no movimento de baixa. Então, só separar esses dois. Tudo que é L, você está no bearish trend. Tudo que é compra, você está no bullish trend. Então, você sempre vai usar o high na frente. Na baixa, você vai usar o L na frente. Você tem esses, só para vocês dividir os dois. Então, você tem o high e o high low. Você tem o lower high, que é a máxima do movimento de baixa, e o lower low, que é a mínima do movimento de baixa. É só vocês começar a colocar isso na cabeça de vocês, vocês não vão errar isso. Entendeu? Então Bem vamos mais lá. fácil assim. Dá para vocês compreender aqui? Pegou aí? Maiara outro dia também Dá. dúvida. Cadê? Maiara tá aí? Tá não, hein? Rapaz, já tô quase sendo estopado no ouro, hein? Oi? Tá. Eu falei pra vocês vão entrar e Fazendo esquecer, hora, parar de olhar o ouro, rapaz. Que Esquece isso, pai? Como é que tá sendo estopado? O stop tá lá em cima. Né? O stop só pra enxergar ele lá em cima, meu filho, é difícil. Mas Tá vamos lá. Vamos lá. Aqui começa tudo, ó. Qual que seria esse ponto aqui mais baixo aqui do preço? high low. Então aqui eu tenho high low. E esse ponto aqui mais alto? High. Quando é que esse high ele sobe para cima? Quando esse daí, ele rompe o anterior. Ele rompe o anterior, né? Então ele rompe ali, ó. Esse aqui vem para cá. E esse aqui sobe para onde? Sobe Só pra gente pro passar. próximo aí.
Fundo. Vem pra cá. Yep. Agora, Paulo, você não vale não, que você acabou de ter essa aula comigo. Tô arregaçando aqui, pô. Até escolhe Agora, um. nesse ponto aqui, alguma coisa muda? Não. Parabéns. Vai lá. Nada Ah, muda, não? Eu acho que é Lua Rai. Também não, porque tá no mesmo sentido de algo. High vira high low. Como é que é, ô Maicon? O high ali, ó, ele vira high low, porque ele não rompeu. O high, ele vira high low? Mas qual Olha, ponto que você tá querendo falar? O Na ponto frente, na frente. Ah, tá. Ok. Marca aí aonde você acha que agora é o high, ô Maicon. Marca, risca aí na minha tela. Não, mano, eu tô no celular, não sei nem fazer isso, não. Você consegue, pô. Só você ir no pincelzinho aí do lado aí que consegue. É na Deixa esquerda, Marco. eu. Eu também sofri esses dias. Deixa eu ver, peraí. É bem na esquerdinha onde Ah, tá, tá. achei aqui, achei. Mas o. Não, deixa ele acabar de marcar aí. Ok, o Mike falou que aqui seria o próximo high. Não, Aqui seria o quê? high low. Ok, que seria o high low. O Mike falou que aqui seria o high low. Quem mais vai dar palpite aí? Aí é o high. O Pra... Jefinho falou que aqui é o high. Pra Quem mim, mais? é low também. Aí, ó, high. Ah, não, rompeu ainda ele o não rompeu o outro. high low. Matheus, Rompido. Oi. pra mim isso aí é um range aí. Ok. Quem mais vai falar? Tá bom. Pra mim aí é um lower high. Lower high, ok. Quem mais? O bom é que não tem ninguém chutando. Quase cerveja eu cuspi água no computador aqui, mano. Agora vocês vão aprender de uma vez por todas. Vambora. Quem mais? Quero ver o raciocínio de vocês. Bora? Tem 16 pessoas no negócio, 17. Bora, fala alguém aí, caralho. Ele já Eu não vou, respondeu já, eu não ué. vou Acho que a falar porque eu maioria não respondeu. sei, ué. Lower high então, hein? Lower Eu high, quero coloquei aí. aprender, tô olhando pra aprender agora. Lower high? Ok. Pra mim, é high low. Vamos marcar esse range aqui, ó. Aê! Enquanto ele não sai desse high aqui, ó, ele não mudou nada. O meu high low continua aqui embaixo e o meu high continua aqui em cima. Isso aqui é nada mais, nada menos que o preço movimentando aqui dentro. Opa, vou guardar aqui. Então não é nada. Então não é nada. A gente tava marcando à toa. Ele não É muda como se nada. fosse uma LTA e o mercado tá movimentando dentro dela em sentido de alta. É que é um range. O preço ele continua se movimentando, mas ainda ele não tomou direção de nada. Ele ameaçou ir para baixo, ele ameaçou ir para cima, mas ele não tinha rompido nada. A partir do momento que ele rompe, que seria este movimento aqui, ó, aí sim, esse high, ele vem para cá. Isso Aham. aqui seria a nova máxima. E agora, para onde vai o meu high low? No outro ali, embaixo dele. Ali aonde? Calma aí que eu vou marcar aqui. Ali, ó. Onde tá a linha do. Onde tá o grego aí, que tava escrito grego? Quem escreveu? Que eu não tô achando agora. Achei o pincel. Aqui, ó. Nossa, no computador bem Exatamente. melhor. Meu high low vem para cá. Então, aqui é o meu último ponto do high low. E aqui meu último ponto do high. E depois desse movimento, o que muda aqui? Muda alguma coisa? Se eu pegar este movimento aqui, ó. Muda alguma coisa? Não, continua igual. Continua igual. Matheus, Tem um aqui, ó. oco aí, né? Aí quebra e derrete. Derrete pra Aí vai ter cima. um novo raia. Ô, Matheus, não seria o novo raia? Aqui, ó. Sim, vai ter um Aí onde que o novo. Lucas marcou, porque ele rompeu o outro. Isso, e o raia low subiria também. Exatamente. Então, aqui nós temos um novo high.
E aqui nós temos um novo high low. A estrutura vai subindo. E nesse range aqui, o que que muda? Teve uma quebra de estrutura. Não dá nada. Aí ele faz o choque, né? Não, Vai mudou, até ué. aqui, ó. Até aqui, ó. Aí não Esquece. muda nada. Aí não Não muda nada, tem. porque ele tá ainda como se fosse uma tendência para subir, só que ele não rompeu nem a alta e não quebrou nem a baixa. Ele fez a mesma coisa que estaria aqui para trás. Então, aonde que meu negócio começa a mudar? Na hora que ele Quebra a quebra esse estrutura. último fundo. Aí cria lua Aqui lá embaixo. acontece o choque. O que que é o choque? Alguém sabe me responder o que que é o choque? É a Aí, mudança de Change. caráter do preço. Change of character. É a mudança de caráter do preço. Agora eu vou fazer uma pegadinha com vocês. Eu tive o choque, que é a mudança de caráter do preço, e a tendência do mercado. Continua o quê? Pode falar? Como assim a tendência do mercado? Não entendi a pergunta. É porque a É pra tendência. bugar mesmo. Não, ela muda. Não, se ela muda, ela vai mudar a tendência. Se tá subindo, a tendência é cair. Ok. Caráter é a mesma coisa de tendência? Não. É. Eu acho que sim. Agora O bugou. caráter, ele pode mudar no curto prazo. A tendência, ela vem do longo prazo. Então, Oh, quando a gente fala, teve o choque, teve a mudança de caráter do preço, pode ser que lá nos time frames menores, você já tenha um movimento amplo contrário. Quando você vê um ombro e cabeça a ombro aqui, né? Que forma um ombro, cabeça, ombro. Ele rompe o neckline, que seria o choque, faz o reteste. Ele muda de caráter. Mas ele pode dar só uma pernada aqui e continuar no principal movimento. Qual que é o principal movimento aqui? De alta. É, De compra. alta. bullish engulf. Entendeu? Então, a mudança de caráter não quer dizer que você mudou de tendência. É uma previsão, é uma mudança de caráter do preço. Uma Ô, previsão Matheus, que o eu tenho uma mercado ele pergunta. pode futuramente mudar de tendência. Matheus, Mas até que ele mude de tendência, é apenas uma mudança de caráter do preço. Não é uma mudança de tendência. Ô, Matheus, Entendeu? eu tenho uma pergunta. Isso daí que você tá falando agora, eu vejo muito no gráfico, né? Aham. Que eu entro sempre ali nos 15 minutos, 30 minutos, mas eu acompanho pelo de 5. E realmente acontece isso muito. Às vezes nos 5 minutos tem o choque ali, mas você entra ali, por exemplo, você muda para os 15 minutos, né? 30 minutos e ainda não aconteceu o choque. Qual que é um time frame bom que você fala assim, não, agora o choque ele realmente vai seguir. Qual que é um time frame que você consegue ter como é que fala, Visão velho? Uma melhor do. certeza maior que o preço realmente mudou o caráter ali dele, que ele pode continuar seguindo nessa. Depende, você vai estar fazendo o quê? Scalper ou swing trade? Não, eu tô falando de análise mesmo do gráfico, de Porque análise. não tem como você comparar. Se você está fazendo scalper, você vai olhar o 15, o 5, você vai operar ali M2, M1. Entendeu? Aham, Agora, se você está querendo operar o swing trade, é 4 horas. sim. 4 horas. Você não tem que baixar por menos do que. Mano, o máximo que vocês devem ir para análise gráfica é o 2 horas. Entendeu? O Aham. 30 minutos e 1 hora é uma continuação do quê? Igual vamos exemplo, teve não sei se foi no Wildcard, foi alguma paridade da semana retrasada que nós entramos, que eu executei no 30 minutos. Mas o que que eu fiz? Por que que eu executei nos 30 minutos? Porque faltava 30 minutos para fechar a vela de 4 horas e eu vi uma possibilidade daquela vela de 30 minutos dar sequência na anterior. Então, ou seja, eu vou executar aqui, está faltando 30 minutos para fechar a vela de 4 horas, eu vou ganhar 30 minutos de movimento, que foi o que aconteceu. O preço ele fechou 30 minutos abaixo da minha entrada. Entendeu? Então, mas para análise, mano, excluam 5 minutos do gráfico de vocês, 15 minutos do gráfico de vocês. Esquece isso, senão vocês nunca vão aprender, de fato, a operar da forma que eu opero.
Entendeu? Aham. Então, o time frame para você ter a certeza da quebra de estrutura, para você ter certeza que de fato está acontecendo o choque, é o 4 horas. É o melhor time frame que você pode tirar uma base dele. Por quê? São 4 horas de movimento. Entendeu? São 4 horas constante de ou uma força compradora ou uma força vendedora. Os 5 minutos é 5 minutos só. Entendeu? É muito fraco. 15 minutos é só 15 minutos. 30 minutos é só 30 minutos. O mercado é para virar. Entendeu? Sim. Agora, 4 horas, não. 4 horas já é uma caminhada ali. São 4 horas ou de comprador ou de vendedor atuando no mesmo sentido. Então, você tem uma confiança maior. Entendeu? Então, o melhor time frame para você ter esses gatilhos de entrada, para você confirmar mesmo se o preço ele teve uma mudança de caráter, é o 4 horas. Você pode abaixar o time frame um pouco? Pode. Mas quanto menor o time frame, mais a chance de você ser sabotado é muito maior. Entendeu? Eu não confio. Entendeu? Então, aqui, ó, isso aqui é um estudo que eu parei no high low. Eu ia entrar nesse próximo estudo. Isso aqui está gravado. Quem não assistiu ainda vai poder assistir. Mas para vocês verem que entender o que é a diferença entre uma mudança de caráter do preço e uma mudança de tendência. Primeiro muda o caráter. Depois pode acontecer de mudar uma tendência. O ouro, por exemplo, se o ouro fazer um choque, ele vai entrar numa tendência de baixa? Não ainda, né? Nunca. É bem difícil, né? O ouro ele só muda de tendência se ele quebrar abaixo dos 50%, que seria os $3.000. Aí ele pode começar a virar para uma tendência de baixa, mas ele all time high, ele é o tempo todo só renovando máxima. Então é um ativo que você nunca vai, se você está vendido, você vai estar operando a favor de uma correção do preço. Você nunca vai estar operando numa tendência do preço vendido, porque você sabe que a principal tendência do ouro é compra. Entendeu? Então, uma mudança de caráter não significa uma mudança de tendência. Ele pode vir aqui, dar um movimentozinho de baixa e depois retomar na tendência dele. Entendeu? Compreender aqui faz sentido para vocês? Faz. Matheus, só uma coisa em relação a tipo, aquelas aulas que você gravou pra gente vir definindo ali qual que era a direção do mercado. Aham. Em cima disso aí que você explicou pra gente, é porque aí ficou um pouquinho confuso, porque lá você fala pra gente vir e ver se tá bullish ou se tá... Qual que é o outro? Bullish, bearish. Isso. Porque aí você fala assim, e aqui a gente tá vendo qual que tá a direção do mercado. Sim. Em cima disso que você explicou, qual o sentido, então, da gente fazer essa estrutura? Porque se a E gente... você sempre vai estar sabendo para que lado do mercado vai estar movimentando. Se há um choque, se há uma mudança de caráter, que nós estamos falando sobre tendência, da macro tendência e da microtendência, que seria o choque ali, uma mudança de caráter do preço, que possivelmente pode acontecer numa mudança de tendência, uma reversão de tendência. Mas o choque, as marcações de você saber aqui aonde finaliza o último fundo, a quebra a renovação de máxima, a quebra do último fundo, é só para você saber que momento que o mercado ele pode reverter de caráter, porque o sentimento do mercado, entendeu? Então você vai sempre estar por dentro. Vamos pôr, o preço ele falhou na renovação de máxima. Opa, peraí, pode acontecer uma mudança aqui. O preço ele pode parar de movimentar em alta e começar a movimentar em baixa no curto prazo. Só que aí mais para frente vocês vão entender aonde que de fato o mercado ele pode mudar de tendência, entendeu? Então, a primeira coisa que você tem que saber é ler a estrutura do mercado. Como que o mercado ele funciona em questão de estrutura, entendeu? Que é a questão do high low. Se você não sabe ler isso, você nunca vai estar por dentro, né,
do movimento correto ali naquele momento, no curto prazo. Mas também você tem que entender o longo prazo, entendeu? Nós visamos o passado, o presente e projetamos ali o futuro, entendeu? Baseado no quê? No price action, na ação do preço. Então, se você não está ligado no passado, se você não sabe o que ele está fazendo no presente, é impossível você projetar algo futuro, entendeu? Então, esse é o fundamento de você fazer as marcações, para você sempre estar por dentro do que vem do passado, do que está acontecendo no futuro, para você jogar no presente, para você jogar no futuro. Entendeu? Entendeu? Entendeu, ô Maicon? Sim, entendi. Então, as marcações do high low, é muito importante para você entender isso. Entendeu? E você também saber aonde que o mercado ele está movimentando e renovando as estruturas. Entendeu? É basicamente isso. Entender aqui, ô pessoal, depois que o preço ele faz o choque, ele muda de caráter. Aí começa o lower high e o lower low. Entendeu? Marquem aí para mim aonde começa o lower high aí, alguém aí. Marca aí. Qual que é o primeiro lower high aí depois desse break of short? Marcos marcou ali. Quem que é? Marca alguém aí agora o lower low. Nossa senhora, 300 pessoas marcou ali, eu não vi quem é quem. Lower high. Errei. Vou esperar. Na primeira correção. Por que seria um lower low se ele vem de Ô, uma queda Matheus. só? Depois que ele faz o choque, o lower high ele vem para cá. O Lucas acertou. E depois ele vem para cá, aqui faria o lower low. Depois que ele quebra este fundo, o lower high desce. Ok? E depois acontece o lower low. E aqui por diante, ele vai renovando mínima. Lower low. Lower high. Até que ele não renove a mínima e rompe, né, o lower high. Ele muda de caráter novamente. Então, vamos supor, se o preço ele inicia aqui, né? Aqui seria o ponto chave. Aqui seria o fundo, bom exemplo, que isso aqui é o fundo do fundo. Enquanto ele não quebra esse último fundo do mercado, ele pode continuar na tendência de baixa, que pode ser uma correção, entendeu? Ou 50% de todo o movimento, entendeu? Você pega aqui os 50%, vamos supor que nós estamos lá no mensal. Você quer a mínima da mínima, entendeu? 50% ele segura porque o preço ele continua numa tendência. Quebrou 50%, você já não está na mesma tendência mais. Entendeu? Quebrou esse último fundo, aí sim você está numa tendência sólida de queda. Porque ele rompeu o último fundo, ele passou 50% do movimento de alta, né? Continuou caindo e rompeu o último fundo que ele tinha. É igual as paridades contra o frango suíço, ele está sempre renovando mínima, né? O preço está, ó caindo. Ele está sempre renovando mínima. Então ali nós estamos numa tendência gigantesca de baixa, entendeu? Vou abrir uma paridade aqui contra o franco suíço, só para vocês terem uma ideia. Nossa senhora. Esse outro tá subindo igual foguete, tá doido. Subindo? Tá subindo foguete. Olha aqui, ó. Se eu pegar aqui e trazer até na mínima do preço, ó. Aqui está os 50% dele, ó. Ah, bom, Observa o tanto de correção que o preço ele faz
subindo, mas ele sempre continua na tendência de baixa. Ele faz correção, continua na tendência de baixa. Aqui ele andou muito tempo lateral, sem sair para lado nenhum, mas ele continua no movimento de baixa, né? Caso algum dia esse preço ele quebra e volta aqui, rompa essa região aqui dos 50% desse movimento, ele pode virar de tendência e romper a máxima histórica, e é onde foi o preço que começou. Aí ele vai estar numa tendência sólida de alta. Mas enquanto no macro, enquanto ele não acontece isso aqui, ele vai acontecer, tinha mudança de caráter, ele vai acontecer um monte de coisa aqui embaixo. Mas ele continua na tendência de baixa. A tendência principal dele no macro é baixa. Entendeu? Ficou claro aqui, pessoal? Matheus, o Aerocard. Que vela do diário, hein? Que isso, mano. Olha. Arrebentou tudo para baixo. Alguém tem alguma dúvida relacionada a isso aqui? Matheus, eu tenho uma dúvida. Igual você mostrou aí, que o preço ele se manteve um pouco lateralizado, certo? Aham. Mas dentro desse movimento lateralizado, eu consigo ver qual está sendo a movimentação dele? Consegue, ué. Consegue? Nós estávamos no gráfico ali semanal. Então, um Então, exemplo. que a gente começa vindo dos time maior, né? Sim. Geralmente nos time maior a gente tem esses movimentos mais lateralizados, né? É porque a gente teve um dia uma discussão no grupo justamente sobre isso, entendeu? Porque o preço ele estava numa tendência, só que no final do movimento dele, ele meio que ficou lateralizado. Aí a minha pergunta para a galera foi, beleza, mas ele está se lateralizando aqui, mas a gente não tem que identificar fazendo o high, low, para ver qual foi o último movimento dele, se ele está em baixo ou alto. Foi mais ou menos isso aí, tá ligado? Matheus, Ó, você... por mais que o preço, espera aí, Lu, por mais que o preço esteja lateral no semanal, né, o acumulado, até mesmo a acumulação do diário, você consegue encontrar uma quebra de estrutura ali para encaixar um trade, entendeu? Porque na hora que você baixa para o time frame de 4 horas, por mais que você tenha um mercado preso no time frame maior, pô, na hora que você joga aqui no 4 horas aqui, você tem espaço para caramba para tradar, entendeu? Você só tem que tomar cuidado com as regiões de máxima e mínima, entendeu? Se eu não me Mas engano, Matheus, joga aí, eu acho que foi o SDJPY. no SDJPY eu acho que não foi, não. O SDJPY ele tem tendência, ó. Tem movimento. Tá vendo? Ele tem movimento. Até mesmo no mensal, ó. Você vê que a tendência dele aí, ó, é de alta. Então, mas aí Aqui, está ó, vendo que aqui no SDJPY, isso aqui é uma explicação boa aqui para vocês, ó. Ele tinha esse ponto aqui de máxima, né? E ele fez uma mínima aqui, ó. Olha aonde que ele muda de caráter aqui, ó. Ele muda de tendência, no caso. Ele muda de tendência aqui, renova a máxima e vai embora. Entendeu? Aqui era a máxima do preço, ó. Aqui era os 50% desse movimento todo de baixa. Aqui ele vem aqui nos 50% e vai embora para cima. Renovou essas máximas aqui, ó. Pronto. Está na tendência de alta, no macro, né? Então você sabe que a tendência maior aqui do mercado aqui, ó, é o dólar sempre mais forte que o iene, né? E se eu pegar aqui, ó, da onde que o preço ele sai aqui, ó, essa força aqui, ó, próximo a um psicológico leva, ele tem aqui os 104 mil, vê, ó, tem os 104.000, deixa eu marcar aqui os 104.000, 104.000. Olha lá, ó. Ele sai de uma região de psicológico leve. Ó, o preço ele chega aqui uma vez, ele devolve. Ele chega aqui de novo, devolve. Chega aqui de novo, devolve. Chega aqui de novo, devolve. Aqui você já vê 3 reações do preço nessa região, né? E ela faz confluência com 50% da Fibonacci desde o movimento de alta lá.
Então aqui, ó, ele já sai essa vela compradora aqui no mês em janeiro de 2021 e nunca mais parou de subir. Foi embora, né? Foi embora, arrebentando tudo para cima. Entendeu? Então aqui, ó, aqui é um exemplo claro aqui do que eu acabei de explicar para vocês. Entendeu? O macro dele é alta. Mas isso quer dizer que a gente não pode encontrar um movimento de baixa aqui nos time frames menor? Lógico que vai encontrar e muito. Entendeu? Porque o mensal é tipo um mês de movimento. É muita coisa. Mas qual que era a sua dúvida aqui? Era o SDJPY mesmo? Porque aí aconteceu, foi justamente aí, ó, nisso aí, tá vendo? Ele era um movimento de alta, mas na hora que chegou aí, a galera falou assim, ah, não, mas que ele tá lateralizado, então a gente não, meio que não definia, entendeu? Aham. Ele Tá tava com o que embaixo ou alta. fazer, no caso. No dia eu falei com a galera que eu achava que não, que a gente tinha que fazer as marcações para a gente identificar o último movimento, se ele estava bearish ou bullish, né? Aham. E o que você definiu aqui? Não, a galera tipo, falou para mim que não tinha o que fazer, ué, que tinha que esperar Marcar ali, ó. Você marca que o preço está lateral. Aí você tem que esperar ele romper uma parte ou a outra. E ver para onde que vai o movimento. Olha aqui, ó. O preço, vão pegar daqui, ó. Ele faz este movimento aqui, ó. Aqui ele dá uma quedazinha aqui, vai. Se eu pegar esse movimento aqui e levar para cá, que eu estou no diário. Tô de alta. Qual o movimento que eu estou aqui, ô Maicon? Para mim tá um movimento de alta. Movimento de alta? Então o que você vai aguardar aqui? Ou você vai guardar um pullback em alguma região validada de estrutura, você tem aqui essa região, né? Com o preço aqui, ó. Aqui você tem esse topo, aqui você tem na onde o preço ele dá uma rejeiçãozinha, depois ele rompe, ele volta aqui, testa a média de 50 e continua, né, subindo, né? Aqui seria um ponto de talvez de um pullback lá no 4 horas para você entrar numa compra. Não fez pullback, não voltou nada, você tem essa outra região aqui em cima aqui, ó. Se o preço ele romper, você também pode pegar uma possível compra, né? Esperar ele renovar máximo, fazer o pullback para você comprar, né? Então, aqui por enquanto aqui, não tem como você fazer nada mesmo por enquanto, entendeu? Você tem que esperar o preço se definir, ou ele sair para baixo ou ele sair para cima. Aqui está numa zona aqui de no trade zone, né? Mas eu não sei que dia que vocês olharam, mas Não, sim. Tipo assim, a dúvida não era tipo se dava para abrir uma ordem, mas em definir em qual estava o último movimento dele, estava de alta ou baixa, mesmo ele estando visualmente lateralizado, entendeu? Uhum. Matheus, aqui, Foi. ó, ele faz o choque, Sim. certo? Aqui embaixo, ó, mas foi nessa região que nós estávamos olhando, ele tinha feito o choque também. Ele não faz o choque em cima, não. Não, era para fazer embaixo. O choque do SDJPY, ele começa desde aqui de baixo, aqui, ó. Essa é a importância de vocês virem trazendo as marcações. Entendeu? Porque o choque ele não começa lá, ele não acontece lá em cima. A mudança de caráter dele já acontece aqui embaixo, aqui, ó. Você pode ver que aqui ele deixa um oco. Ele já faz o choque aqui, ó, nesse último. Oh, caralho. Eu acho que é aqui, ó. Aqui ele já faz o choque. Tá vendo? Então o choque dele já acontece aqui. A mudança de caráter do preço já acontece desde lá de baixo. Entendeu? Porque ele não tem força para renovar a mínima e vai para cima. Pode pegar essas duas regiões aqui, ó. Aí tá. Você tem essa região toda aqui, ó. Você pode buscar aqui para trás aqui uma região validada para reteste. Que foi o que aconteceu, que ele rompe com tudo, volta, testa e depois vai embora. Entendeu?
Então o choque não acontece lá em cima, não. O choque acontece aqui embaixo. Até chegar lá em cima já deu trade pra caralho. Essa é a importância de vocês fazer ali as marcações ali do high low, para vocês saberem em que ponto vocês estão do mercado no preço atual. Entendeu? Vocês não ficam perdidos, ficam esperando um trem acontecer o ano que vem, que já era para vocês estar colocando dinheiro no bolso. Entendeu? Foi Mas isso. conclui aí, Lucas. Acho que foi isso, não foi? Nem foi naquela região, acho que foi nessa aqui, ó. Ele fez um choque aqui e fez aqui, ó. Aí ficou em dúvida. Aí eu falei, não, se romper aqui, nós vende, se romper aqui, nós faz. É o que Nós... eu acabei de explicar. A mudança de caráter não necessariamente é uma mudança de tendência. O choque, ele é nada mais nada menos que uma previsão do que falar assim, não, por um período de prazo eu vou andar nesse sentido, entendeu? Mas a tendência prevalece. Para ele mudar a tendência, ele tem que quebrar outras estruturas mais embaixo para ele talvez mudar, entendeu? De tendência. Então, assim, daqui aqui, vamos dar um exemplo. Vamos pôr que aqui em cima ele deixa um oco aqui, faz o choque aqui embaixo aqui, ó. Não daria um trade, não? Sim, senhor. Daria demais, né? O que você vai guardar ali? Pullback na estrutura, bum. Mano, ali você fez um tradezaço, né? Stop acima da estrutura ali, bum. Pegou o trade, vai embora. Você fez o choque, aconteceu a mudança de caráter, mas a principal tendência não quer dizer que mudou, a principal tendência continua de alta. Isso vocês têm que ter muito claro na cabeça de vocês, entendeu? Para não se confundir. Essa é a finalidade de vocês saberem marcar corretamente os choques, o high low, que é onde vai te dar o ponto exato do choque, da mudança de caráter do preço. Ô, Entendeu? Matheus, então com a mudança de caráter, tipo assim, tendo a mudança de caráter já quer dizer que a gente pode entrar num trade. Não é um trade tão longo, mas a gente já confirma para a gente estar entrando num trade. Não precisa saber se está na tendência de alta ou tendência de baixa para saber se vou ter que tradar vendendo ou comprando. Vai dar um 3 Pensa, vou tentar colocar de uma outra forma aqui, ó. Pensa comigo o negócio. O mercado está em movimento de alta, certo? Não quer dizer que vai ser um trade curto também não, porque você pegou um trade aqui de 3 para 1, quase 4 para 1, não é um trade curto, entendeu? Isso que não é um trade curto. Olha quantas horas, quantos dias você deve ficar num trade desse, entendeu? É uma confirmação que por um certo período de tempo o mercado ele vai andar um pouco no sentido contrário, entendeu? O choque é isso. Pode acontecer uma mudança de tendência no longo prazo, mas no curto prazo, você tem que visar o 4 horas como se fosse os 5 minutos do scalp, ou 2 minutos do scalp para nós. Entendeu? Porque nós estamos vindo lá do diário, nós estamos vindo lá do semanal, entendeu? Nós estamos vindo lá do mensal. Então, o 4 horas para mim é o curto prazo, é o que vai acontecer nos próximos dias. Entendeu? E a mudança de caráter do preço, quando o preço ele faz um choque, nós aguardamos a confirmação do reteste, é para nos indicar e ter a confirmação que por um certo período de tempo o preço ele vai andar naquela direção que a gente quer. Entendeu? Ele, por um período de tempo, ele perdeu a força principal dele. No caso aqui seria de alta. Por um certo período de tempo, os compradores estavam dominando, os vendedores entraram no jogo e ganharam ali por um certo período de tempo. Então, o choque é a confirmação do que? Fraqueza compradora e força contrária. Entendeu? Mesmo sentido contrário, se for para compra. Fraqueza vendedora e força compradora num certo período de tempo. Então, o choque, quando acontece o choque, a mudança de caráter do preço, isso quer dizer que, por um curto prazo ali, o preço pode andar ao seu favor. Mas não necessariamente uma mudança de tendência. Entendeu? Ficou claro aqui, ô Mike? Sim. Entendeu aqui? Eu acho que aqui deu para vocês entenderem mais ainda com essa pergunta do Menin aqui.
Entendeu, ô Romero? Sim, sim. Entendeu mesmo? Se não tiver entendido, você me fala que eu explico Não, de não novo. entendi. Entendeu? Eu até tinha marcado essa paridade aí, mano. Não Ô, sei cadê se é o Thiago? sério. Tá aí? Quem? Tô Thiago, sim, tô você ouvindo. entendeu aqui, Thiago? Que você me perguntou hoje sobre o choque. Entendeu? Entendi, entendi. Ficou claro para você? Ficou sim. Entendeu sobre os high high, high low, tudo? High high, high low, Entendeu choque, mesmo? sim. Entendi. Alguém aqui está com dúvida? Quem tiver com dúvida pode perguntar. Se tem vergonha, não, gente. Né? Aprende é quem tira dúvida. Quem não pergunta não aprende, não. O curioso é que aprende. Uai, todo mundo ficou mudo? Tô achando que todo mundo já está sabendo já. É. Ô, mano, eu tinha um pouco de dúvida aí onde você falou quando ele muda na pernada, aqui no começo aqui, mas deu uma entendida boa já. Deu para clarear? Deu para clarear. Então, ó, time frames, de novo. Não precisa baixar time frame para vocês identificar nada. Entendeu? É no mínimo 4 horas. Entendeu? O choque, a formação das estruturas, é muito importante você saber ler elas corretamente. Mano, vocês aprendendo isso aqui, sabendo aplicar isso aqui, meu amigo, vocês vão sempre estar. Assertividade você vai mudar 100%. Entendeu? Aí depois, próxima aula, na hora que você estiver com isso aqui limpo, aí nós vamos entrar em gatilhos de entrada. Aí nós vamos para matar o coelho com a paulada só. Aí eu quero ver vocês treinando e fazendo dinheiro. Que é o que vocês precisam, é isso aqui, mano. Isso aqui é um mapa. Um mapa para vocês poderem fazer dinheiro no mercado. Entendeu? Você não precisa de mais nada do que isso. É escolher as paridades que mais vai te dar probabilidade. Entendeu? Ter paciência na hora de execução da ordem. Esperar mesmo, esperar o preço fazer o movimento, esperar fazer o reteste, esperar a vela de confirmação. Entendeu? Cara, vocês pegando no máximo 2 trades por semana, não precisa mais do que isso. Entendeu? Não precisa. Vocês vão ser lucrativos o resto da vida de vocês no mercado. Ô, Matheus, essa aula aí você tá gravando nela? Tá gravado. Não demorou. Vou Matheus, mastigar ela depois de novo. Matheus, a conta do desafio não teve nenhuma entrada essa semana, não, né? Só fez Ainda análise, né? não. Não, beleza. Tô tentando alavancar a minha aqui, mano. Então é isso aí então, pessoal. Compreendidos? Compreendido, muchacho. Mucho thanks very much. É isso aí então. Fica ligado no grupo lá, que se mais tarde tiver oportunidade, eu vou mandar a entrada lá. Hoje só Beleza? durmo 2 horas da manhã. Pelo amor de Deus, né? Olha, amanhã eu não quero receber mensagem de dúvida, não, hein? Se tiver dúvida, vocês perguntam agora. Não, eu só vou entrar, Matheus. Você vai entrar com $800, né? Na do. Como que chama aí do plano que nós está fazendo, né? Na alavancagem? Na alavancagem. Eu vou Não. entrar com 500. Eu vou mandar lá, eu vou falar o valor do stop que a gente vai pôr. Ah, é, Matheus, bom mesmo. Porque eu tô com valor E qual menor que é o também. stop que você quer pôr, Matheus? No meu cálculo aqui seria Nada. $600. Aham. $600? Aham. Então vai dar para mim entrar. Se eu perder, eu perdi, eu fico com Pô, ruim 400. lá, Rei, porque o seu spread fica alto, mano. Aí na hora que você for, que dá 5 horas lá, Ai, tem spread, mano. Nossa, É. mano, tô odiando esse spread, Jefinho do céu, mano. tem que entrar mais leve, Zé, senão a sua conta vai pro saco, filho. É certeza de estopar você, mano. Tem que lembrar disso. Nossa, eu esqueço dessa merda, velho. Só se o mercado andar a favor e não voltar, aí sim, mas se voltar, meu filho, e rolar o que rolou na Na última outra. lá, você bebe barro, filho.
É. Mas beleza, então, turma. Eu vou finalizar aqui, que senão o vídeo vai ficar longo demais. Então já é. Valeu. Então já é. Boa noite Valeu, pra valeu. todo mundo. Valeu, boa noite a Boa todo mundo. noite. Boa Valeu. noite, boa noite. Aí, Matheus, 10 horas, hein? Aí sim. Aí sim, papai. Esse é parceiro. Esse é parceiro, ai, caralho. À toa, né, pai? Valeu, tamo junto. Valeu. Valeu, falou. Valeu.